Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em nosso lugar. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Oh, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço. O 11 e o 10. E a glória do Senhor se manifestará. Eis que a
virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o seu nome Emanuel. Deus conosco. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o seu nome se chamará Maravilhoso. Conselheiro, Deus forte. Príncipe da paz. Havia pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Pois hoje, Na cidade de Davi vos nasceu O Salvador, o Salvador. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, O Filho unigênito do Pai, o único que pode nos salvar. De nossos pecados e de nossa tristeza. ele nasceu para... Que possamos nascer de novo. se o amarmos, nos lembrarmos dele. O seguirmos. Alegra-te. Alegra-te. Alegra-te muito, pois hoje para você E para mim, E para todos nós, nasceu o Salvador. Nós podemos declarar isso ao nosso Deus e Senhor em todo tempo. Se coloque de pé, vamos declarar. Ó vinde fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, movidos de amor. Nasceu nosso Rei lá do céu prometido. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Declaramos isso. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó vinde adoremos,
declarando sobre essa verdade. Hoje eu peguei o Wellington e a Cleo emprestado para cantar esses 2 primeiros hinos com a gente. E essa canção declara sobre essa verdade que nós temos em Deus. Sabermos que Ele nasceu e nós declaramos isso. Nas estrelas o Senhor Deus nasceu. Dizemos isso, nas estrelas. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço sua voz. Deus domina sobre o céu e mar, tudo Ele é pra mim. Podemos declarar isso, eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Podemos declarar nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouça a sua voz. Deus domina sobre o céu e mar, tudo Ele é pra mim. Sabemos, podemos declarar isso. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia o teu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está, cada dia o seu cuidar, ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia o teu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim. Sempre é Natal pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo Ele é pra mim. Você pode se sentar, meu irmão. Quando nós nos reunimos para celebrar sobre a grandeza do Natal, nós nos reunimos para celebrar a grandeza da mesa do Senhor. Eu não sei se você entende por que você está numa mesa nesse dia. E o sentido de você estar neste lugar, ao redor de uma mesa, é para que constantemente possamos entender que o Deus que nos convida e que nos salva é um Deus que nos coloca para viver como família. E esse talvez seja um dos maiores e uma das coisas mais extraordinárias que nós podemos viver como cristãos. Porque
Porque a Bíblia fala que antes nós éramos inimigos de Deus. E nós éramos desgarrados, não tínhamos nada que nos apegar. E agora Deus nos convida para sermos família, para sermos seu povo, para vivermos em comunidade. E esse talvez seja uma das mais extraordinárias grandezas do amor do Senhor. E que você possa celebrar isso com esse ambiente, entendendo que Natal é um tempo de comunhão. Não sei se você vai ter ceia depois na sua família, a maioria tem, né, à noite, ambiente para passar com a família, mas entenda que o Natal é esse ambiente onde nós nos reunimos ao redor da mesa. E essa é a celebração que nós queremos fazer ao nosso Deus também. E eu quero te convidar, nesse mesmo sentido, a continuar louvando ao Senhor, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também continuando louvando e engrandecendo o nome de Deus. A palavra de Deus vai nos lembrar e trazer ao nosso coração que o dízimo, a oferta, não é um ambiente de pesar. Mas Paulo, lá em 2 Coríntios, ele fala sobre isso. Ele fala, olha, trazei os seus dízimos, as suas ofertas, e traga com alegria. Porque Deus não está preocupado com o dinheiro, eu sempre falo isso. Que Deus, se fosse por Ele nos dar recursos, e eu quero louvar a Deus por esse ano como igreja. Que nós, desde o começo, quando nós chegamos aqui, eu estou no meu 4º ano na Igreja Metodista em Amparo, e nós louvamos a Deus porque Deus tem cuidado de nós. Nesse tempo, Deus tem nos abençoado, nós dependíamos demais da região, do distrito, para custos locais, para custos mensais, e com a graça de Deus, continuamente nós temos visto a mão de Deus nos libertando desses ambientes e deixando que a gente caminhe sozinho por meio disso também. Isso tem nos feito ter alegria, graça, felicidade para também caminharmos como igreja. E eu quero celebrar uma coisa que marcou, né, nos últimos 2 meses, outubro e novembro, como igreja, nós estamos conseguindo arcar com as cotas regionais, que é algo que abençoa muito a região, a missão, na Índia, na Argélia, onde a Ellen e o Wesley estão indo, também em Roraima, em Bela Vista, que é a região que nós temos cuidado também como igreja na 5ª região, e tudo isso tem sido bênção por conta também daquilo que nós temos vivido como igreja local. E isso é uma bênção de Deus, podermos desfrutar desse ambiente. É uma graça do Senhor, e eu quero continuar celebrando a isso também. Então eu quero te convidar a estender as suas mãos, nós vamos orar e depois continuar louvando ao Senhor. Mas eu quero agradecer a Deus por esse ano, pelo cuidado dEle sobre nós, por cada vida, por cada pessoa. Nós temos conseguido atender outras famílias também. Deus tem abençoado as nossas vidas como igreja. Eu quero orar nesse momento sobre isso. Amém. Pai, obrigado, Deus, porque a Tua graça, a Sua presença tem nos dado a oportunidade de continuamente sermos uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja que cuida dentro e fora das nossas paredes, Pai. E por isso nós queremos Te louvar por esse ano, Deus. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem surpreendido os nossos corações, até aqui o Senhor tem manifestado da Sua glória sobre nós, e nós somos muito gratos ao Senhor, porque nós sabemos, Deus, que não é obra das nossas mãos, nós sabemos que não é algo que nós podemos fazer por nós mesmos, mas nós sabemos que é obra daquilo que o Senhor tem feito a nós, e nós Te damos graças por isso, Pai. Obrigado, Deus, por cada ambiente que esses recursos têm cuidado, cada família que tem sido atendida mensalmente, cada região, cada coisa que nós temos conseguido ajudar, cada oferta missionária que temos lançado, seja para o campo missionário em Bela Vista, em Roraima, seja para o campo missionário do Wesley, da Ellen, do Johnny, da Paty, que estão fora do país, em missão transcultural, e nós temos conseguido ser bênção na vida deles também, e nós queremos continuar clamando, Pai, continue a abençoar o nosso povo, que continuamente a Tua bênção possa estar sobre as casas, sobre os celeiros, e que as nossas vidas possam ser um ambiente de celebração e adoração ao Senhor. É isso que nós clamamos e louvamos a Ti, Jesus, em todo tempo, em todo momento, Pai. Aleluia e amém. E você pode se colocar de pé, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Enquanto isso, você pode também trazer os dízimos e as suas ofertas. Nós vamos declarar isso. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós,
e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Podemos declarar isso, que Ele é Jesus. Dizemos isso, Jesus, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, vamos tua face e rendemos-nos a ti. Um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu com acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós, só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Temos o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. E nós declararemos ao único Senhor que temos. Nós podemos declarar isso em todo tempo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Sacamos todo o nosso ser a ti.
Consagramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Dizemos: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Pai, eu quero contemplar Sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio, no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me às salas pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, podemos dizer: oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono
adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode declarar isso mais uma vez? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Estamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, nós cremos que o Senhor é aquele que reina sobre tudo e sobre todos, Pai. Por isso nós te convidamos, queremos clamar para que o Senhor possa nos levar a este lugar onde nós recebemos, Senhor, da graça, da vida e da presença que só podemos receber em Ti, Deus. Por isso nós clamamos, Pai, nutra o nosso coração dessa vida e dessa alegria. É isso que nós clamamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Amém. Hoje eu gostaria de pregar de uma forma um pouco diferente. Eu gostaria de contar uma história para os irmãos. E vocês vão entender depois no final o que significa essa história. Mas a palavra do Senhor vai nos contar sobre uma história da redenção do Senhor. Que essa história se conecta com o Natal. Deus, em tua soberania e graça, reinava sobre tudo e sobre todos. E ao reinar sobre tudo e sobre todos, em sua existência exata e completa, Ele decide criar a humanidade. E a criação faz parte dessa história como um cenário da graça de Deus. Deus tece e cria todas as coisas extraordinárias que nós vemos hoje em dia. Eu não sei se você já observou ou se você teve a oportunidade de observar os dias, as estações, os tempos, as características de cada lugar, os jeitos, as belezas. Aqui, se você, para qualquer lugar que você vá,
você vai encontrar os ipês amarelos, roxos, brancos. Você vai encontrar a vegetação, os animais, as belezas, as complexidades de tudo isso. E Deus, em sua extraordinária sabedoria, Ele cria todas essas coisas. Ao criar todas essas coisas, Ele coloca a beleza existente em si como uma forma de um marco no ser humano. E a palavra do Senhor descreve sobre essa beleza, como a beleza das coisas exalta o nome de Deus. E o Salmo 19 diz isso, que tudo que foi criado celebra e louva o nome do Senhor. O ser humano, nós, homem e mulher, como o texto da palavra de Deus nos diz em Gênesis, que foi criado por Deus, fomos colocados nessa criação como sendo um objeto de governo e da imagem e da autoridade de Deus sobre a humanidade. E você talvez não perceba a beleza disso, mas Gênesis vai narrar como Deus consultava Adão no processo de escolher nomes e dava a autoridade para ele sobre isso. Adão assume então junto com Eva, e a palavra Adão no original vai significar homem e mulher ou ser humano. Ele assumiu a autoridade para dar nome a todas as coisas. E ao assumir essa autoridade, ele recebia de Deus a própria referência de quem Deus era para a humanidade. E aí Isaías 11 vai dizer que quando Jesus estabelecer e restaurar todas as coisas, o princípio ou o projeto inicial de Deus será restabelecido, onde o ser humano será aquele que governará. Mas, no meio dessa história, o ser humano decide ter uma brilhante ideia. Tentado, logicamente, pelo diabo, que tenta dar para ele uma solução para a independência. E se nós olharmos o nosso mundo, tem muita gente que ainda está tentando buscar essa independência. Mas o ser humano no Éden, ele recebia de Deus o conhecimento, ele recebia de Deus a vida, ele recebia de Deus tudo o que ele precisava, toda a viração do dia, nesse encontro, nessa dependência que havia entre ele e Deus. Mas o ser humano, tentado pelo diabo, decide assumir para si, ou ter o desejo de assumir para si, ou ter o desejo de deter para si todo o conhecimento e toda a vida. E aí nós olhamos o que a palavra de Deus nos diz. A serpente usada pelo diabo tenta o homem, diz: olha, se você, o homem, a mulher come primeiro, e nesse contexto ele fala: olha, se você comer, você não vai morrer, mas você terá o conhecimento de tudo, todas as coisas, você será igual a Deus. E muitas vezes nós temos essa tentativa de sermos iguais a Deus. Enquanto isso, Deus nos ensina como sermos seres humanos verdadeiros. E nesse contexto, o ser humano em busca por independência, ele descobre a maior verdade da busca por independência. Como nós vemos no nosso 7 de setembro, o grito que existente no nosso mundo dizendo independência ou morte, a Bíblia nos ensina um princípio que descreve que a independência é a própria morte. Quando vivemos uma vida não sendo dependente de Deus, nós morremos. E o ser humano então passa a conhecer a morte, e a morte para nós é algo, uma inconsistência que nós não conseguimos conceber, porque nós não fomos feitos para a morte. Na criação de Deus, nós fomos feitos para viver a eternidade com Ele. Mas Gênesis descreve que para que nós não vivêssemos a eternidade condenados, Deus expulsa o homem do jardim, e então o homem começa a contar os seus dias. E aí então a morte toma lugar na nossa vida, e nós temos que passar por esse duro pesar.
Mas a Bíblia descreve que esse mesmo Deus que criou, que estabeleceu, que projetou a criação para refletir da sua beleza, Ele também prepara um ambiente de reconciliação. E a palavra de Deus diz que em sua suprema graça, Deus, e João 3,16, resume isso de uma forma extraordinária, diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu aquilo que Ele não precisaria dar, e aquilo que Ele tinha de mais precioso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o texto continua dizendo, olha, que essa é a salvação, porque quem não crê já está condenado, porque vive sobre o peso da morte. Mas aquele que crê tem a oportunidade de viver agora sobre a nova natureza de vida. E alguém diz uma frase que me chama muita atenção, que diz que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário por excelência. Alguém que abre um caminho para a missão, para a reconciliação. E a partir disso, a Bíblia fala que Deus nos tira do império das trevas e nos coloca sobre o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. E ao nos colocar sobre esse reino, Deus redime a nossa vida. E ao redimir a nossa vida, Ele nos faz entender o real sentido do Natal. E o real sentido do Natal é sobre o conhecimento e sobre o entendimento que o Natal diz respeito a reconciliação, dependência e propósito. 2 Coríntios 5,13 descreve: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, porque o amor de Deus nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados sobre eles, e nos pôs a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu pecado, e que se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E essa história, ela é resumida em 3 palavras, e a primeira é reconciliação. Aquele que tinha o poder de nos reconciliar, Ele não só o fez, como nos deu a oportunidade de vivermos sobre esse ministério agora. E você talvez não consiga compreender a maximidade disso, mas Filipenses 2,5 fala que Deus, Jesus, na pessoa do Filho, Deus, Ele se esvazia de tudo que Ele tinha, para encarnar nessa terra que é igual a nós, às mesmas crises que nós temos, às vezes até algumas piores. Lá tinha algumas crises que eles passavam, que eram consideravelmente grandes para a sua própria época. Ele foi humilhado, Ele foi rejeitado, Ele não tinha beleza nem formosura, como Isaías escreve. Mas o texto da palavra de Deus diz que Ele nos reconciliou. Antes inimigos,
agora filhos. Antes, criaturas que caminhavam para a morte por conta do pecado. Agora, filhos que vivem sabendo o Pai que tem. E o Natal é sobre essa primeira palavra. Deus nos reconciliou. E Ele deseja nos reconciliar continuamente com a sua graça, com os nossos irmãos e irmãs. A segunda palavra que o Natal nos lembra é sobre dependência. Quando nós olhamos para esse texto de Coríntios, o último versículo diz, olha, que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não existe salvação longe de Cristo. E esse é um convite para negarmos a máxima do mundo hoje em dia. Enquanto o mundo grita por independência e independência é morte, Deus nos convida para vivermos. E a vida com Deus é uma vida de dependência. Romanos 8,14 vai descrever isso, fala, olha, se somos filhos de Deus, também somos guiados por Deus. E ao continuar isso, a última palavra nos diz respeito a propósito. E propósito tem a ver com aquilo que nós fazemos com a graça que nós recebemos. Natal não é sobre uma mesa posta para nós. Mas o Natal é sobre uma mesa que nós colocamos para o mundo. Natal é sobre uma mesa que entendemos que já estamos nela. Mas agora que tem uma humanidade que precisa também viver essa graça. E aí o texto, 2 Coríntios, escreve isso, que Jesus não simplesmente nos reconciliou, mas agora Ele também nos deu o ministério de reconciliação. Então está sobre mim e sobre você o propósito. E pensando em tudo isso, se eu fosse o diabo, uma das coisas que eu faria com toda certeza para distrair a humanidade e os cristãos, seria desvirtuar o propósito da humanidade. E se você olhar hoje em dia, as pessoas não têm mais propósito. Aqueles que têm propósito, o diabo tem uma tática infalível, ele joga o propósito para o futuro. E ele fala, não, olha, quando você conseguir comprar a sua casa própria, aí você cumpre o propósito de Deus. Quando você ganhar 50, 100, 1 milhão de reais, aí você cumpre o propósito para o qual você nasceu. Quando você casar, ter filhos, aí você cumpre o propósito de Deus. Essa é uma das estratégias do diabo para jogar o nosso propósito adiante, para não nos fazer cumprir o propósito. Para aqueles que não têm, não descobriram o seu propósito, a tática do diabo é dizer e falar, olha, você não nasceu com propósito nenhum. Acho que Deus estava distraído quando foi deixar você nascer, e você nasceu sem propósito. E aí nós vemos uma geração e outras gerações que estão aí até hoje tentando buscar o seu propósito. Esses dias eu vi uma notícia que me chocou. Um jovem de 40 anos de idade, 42 anos na Itália, que os pais tiveram que entrar na justiça para expulsar o filho de casa, porque o filho já trabalhava, o filho tinha tudo e ele não saía de casa. E os pais tiveram que entrar na justiça para que o filho vivesse a vida. E algo no propósito de Deus que está sobre nós é que Deus não cria filhos, mas Deus cria pais. O propósito de Deus não é criar em nós filhos mimados que estejam acostumados simplesmente em receber de Deus. Mas no propósito da criação e da reconciliação, Ele já nos dá um caminho. Que é um caminho de agora nós não sermos simplesmente aqueles que recebemos da reconciliação, mas agora nós somos aqueles que abraçamos o mundo com essa reconciliação. E a estratégia do diabo continua sendo a mesma. Tentar te desvirtuar no seu propósito. Tentar fazer você achar que o seu propósito é vir na igreja, ou o seu propósito é sentar na tábua para celebrar algo. Mas nós precisamos entender isso, que o nosso propósito é cooperarmos para que a humanidade seja reconciliada, assim como nós somos reconciliados. Segundo Coríntios, Paulo falando, ele diz, olha, Deus nos deu
esse ministério de reconciliação. Deus não deu para a gente o ministério de banco. Deus não deu para a gente o ministério de fazer culto bom. Deus não deu para a gente o ministério de tocar algum instrumento. Mas Deus nos deu o ministério da reconciliação. E Romanos 8 vai dizer que a criação tem aguardado, e tem gemido, tem sofrido, porque eles estão aprisionados. E a grande resposta para a prisão que o diabo vive está na minha e na sua mão. No ministério que nós recebemos de Deus. Nós precisamos entender isso. A história da redenção não é uma história que nos exclui, mas é uma história que nos inclui. Nós somos reconciliados por Deus. Nós somos família, nós somos feitos para viver isso daqui. Mas agora essa mesma família que foi feita para viver isso daqui, também é feita para buscar outras pessoas para viver essa mesma coisa que nós vivemos aqui. Então, sobre mim e sobre você, não existe um ministério diferente, a não ser aquele que o Senhor mesmo nos deu, que é o ministério de constantemente reconciliarmos pessoas com Deus. E essa precisa ser a nossa resposta. Tudo que vivemos aqui é extraordinário, é maravilhoso. Mas continuamente nós precisamos viver esse ministério de reconciliação. Significa que lá no seu trabalho, você é agente da reconciliação de Deus. Se as pessoas estão desgarradas, tristes, longe de Deus, você tem a resposta. Se as pessoas são difíceis, gente difícil tem em todo lugar. Jesus enfrentou gente difícil. Quem dirá nós não enfrentaríamos pessoas difíceis. Mas a palavra de Deus diz que pelo Espírito Santo, aquele que convence o ser humano do pecado, do juízo, não existe dificuldade nenhuma. Então nós não temos dificuldades, porque nós temos o Espírito Santo sobre nós. E nós temos o ministério e a autoridade de Deus sobre nós. Então, como igreja, nós agora recebemos a autoridade para sermos embaixadores de Deus. Quando você sair deste lugar, sair desse almoço, lembre-se disso. Você não é a igreja para simplesmente receber algo de Deus, mas você é a igreja para agora também ter o que compartilhar com a humanidade. Você é a igreja para no seu trabalho, nas pessoas que você convive, as pessoas na sua academia, as pessoas em qualquer lugar, em qualquer ambiente, você consiga proclamar a graça de Deus. Você consiga reconciliar pessoas com Deus continuamente. Amém? Eu quero orar com os irmãos, quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero clamar para que a graça de Deus possa continuamente derramar da sua vida sobre nós, para nós possamos viver segundo essa graça. Pai, nós queremos clamar ao Senhor Jesus, porque nós precisamos continuamente manifestar a sua glória e a sua presença, Jesus. Nós não queremos viver para nós mesmos, nós não queremos viver para as nossas próprias vontades, mas nós queremos entender que o Senhor veio a essa terra para morrer pelos nossos pecados. Pai, obrigado, porque nós sabemos que nós não conseguiríamos, Deus, pagar a dívida que estava sobre nós, que nós caminharíamos para a morte, Jesus. E a tua graça, a sua presença nos dá a oportunidade de vivermos uma vida, e uma vida que não acaba aqui, mas que reflete na eternidade contigo, Deus. Mas também nós sabemos, Jesus, que essa graça, ela nos convida a sermos participantes e cooperadores da presença do Senhor e da glória do Senhor para a humanidade, Deus. Por isso nós queremos clamar, Jesus, inunda os nossos corações, Pai, para que nós possamos ter a compreensão de tudo que o Senhor faz, que
possamos viver para manifestar a glória do Senhor, Pai. Esse é o nosso desejo, Jesus. Que nós possamos ser continuamente agentes da reconciliação, Jesus. E esse é o nosso desejo contínuo, Pai. Que a Tua graça e o Teu Espírito Santo possam inundar as nossas vidas dessa certeza e dessa convicção, Jesus. Esse é o nosso clamor ao Senhor, Jesus. Esse é o nosso desejo eterno e contínuo ao Senhor. Declararmos isso, vivermos para honrar o Teu nome em todo momento, Pai. Amém, Jesus. Que seja essa a nossa declaração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só Ti. Santos Deus, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. E a minha vida, Senhor, usa-me, sonda-nos, sonda-me, à noite, com ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, com flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Seja esse o nosso desejo contínuo ao Senhor. Amém. Meus irmãos, nós já estamos encerrando o nosso culto, mas eu quero dar apenas 2 avisos que estarão presentes no nosso boletim desse mês. 3 avisos, na verdade, que vão estar presentes no boletim do mês que vem, né, de janeiro, e que vão nortear também algumas das nossas agendas, e você vai ver isso presente, né? Próxima semana, nossa reunião de oração na quarta-feira será a reunião de oração online. Então, nessa quarta-feira teremos a reunião de oração online, mandaremos o link no mesmo horário, tudo certinho, avisaremos também no grupo, para que você fique antenado nisso também. Para o próximo ano, nós temos 2 mudanças que vão acontecer,
que nós já temos pensado sobre isso há algum tempo, temos conversado junto com o Wellington, com a Cleo, e temos pensado em algumas estratégias. Uma primeira estratégia sobre a nossa escola dominical. Nós temos visto que continuamente as pessoas têm perdido o valor da escola dominical, e nós queremos trazer esse valor para nós também. E uma coisa que tem clamado no nosso coração é que nós queremos a participação maior dos nossos irmãos e irmãs. E nós sabemos que às vezes isso dá alguns conflitos de horário, ou na maioria das vezes a gente acaba chegando atrasado, e aí atrasa o culto, tem toda a logística dele ser às 5 e depois às 6. Então agora, a partir do ano que vem, a nossa escola dominical vai vir para um dia de semana, online. Então será na quinta-feira, online, e aí você já pode pedir também a sua revista, porque nós compraremos revistas novas, e essa mudança tem esses dois objetivos. Primeiro, a questão do nosso horário, porque se nós chegamos atrasados, nós temos um tempo curto no domingo para isso. E se nós chegamos atrasados na escola dominical, já perdeu a maior parte do tempo, e o Wellington ou eu que estamos dando aula, a gente quebra a cabeça para tentar encaixar todo o conteúdo em 30 minutos, que é o que resta normalmente das aulas. E a gente não consegue passar pelos assuntos da forma como deveria, e aprender mesmo o assunto da forma como deveria. Então, esse é o primeiro objetivo da escola dominical, vir para quinta-feira, porque nós temos mais tempo, e por ser online, nós também temos uma oportunidade de aproveitar melhor o tempo nesse ambiente. Então, nossa escola dominical, a partir de 2024, será na quinta-feira. E por conta disso, a nossa reunião de oração, que era na quarta, para não ficar 3 dias seguidos, né? Porque tem o discipulado na sexta, a nossa reunião virá para terça-feira. Como já foi antes, algum tempo atrás, então voltaremos à reunião de oração presencial e online na terça. Quinta-feira, nosso discipulado. E na sexta-feira, o nosso discipulado online. Nossa escola dominical online. E o nosso discipulado não haverá mais no formato online. Agora ele será todas as sextas-feiras e de forma presencial. Então nós teremos 2 semanas aqui em Amparo, ou na casa da Dona Ilha, na casa da Dona Heroína, na minha casa, da Maria Alice, que são pessoas que já abriram a porta. Se você também quiser abrir a porta da sua casa também, nos avise que a gente vai encaixando. E 1 semana será na casa da Eliana, no mês, e outra semana será na casa da Georgina, em Olambra. Então serão os 4 sextas-feiras que nós teremos o nosso discipulado presencial. Então agora nós temos esse ambiente. Então já se programe para isso, vai estar tudo colocado no nosso boletim, e aí você vai poder participar disso também. A nossa escola dominical não começará nas primeiras semanas de janeiro, por uma questão de que nós precisamos pedir as revistas. Então se você quiser a revista, e aí é só um fato, se você quiser e for participar da escola dominical, porque senão a gente joga dinheiro no lixo, como na outra vez a gente comprou mais revistas e acabamos deixando ela sem usar, e joga dinheiro no lixo, dinheiro que poderia ser investido em outras coisas. Então se você quiser a revista e for utilizar, procure o nosso irmão Wellington, que ele vai anotar os nomes, e aí nós vamos poder ter esse tempo também para estudarmos e irmos a fundo em alguns assuntos e crescermos também como igreja nisso. Amém? Então são esses avisos que nortearão a nossa semana nos próximos anos. Então que Deus possa nos abençoar. Lembrando que essa semana, quarta-feira, a nossa reunião de oração online. Domingo, nosso culto é pela manhã também, por conta da virada de ano. Então teremos nosso culto de encerramento do ano às 9 horas da manhã. E a nossa ceia será no primeiro domingo de janeiro, como fazemos, às 18 horas. E aí o nosso culto deixa de ser 18h10 e volta para as 18 horas a partir de janeiro também. Amém? Se coloque de pé, nós vamos encerrar esse tempo. Pai, nós clamamos para que a sua graça possa continuar sobre as nossas vidas. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento de celebrarmos o Senhor, e nós queremos clamar para que a tua bênção, a tua graça e a sua presença continue conosco no pós-culto. Tempo de comunhão que teremos, de estarmos à mesa, de sentarmos para comer juntos. Nós queremos clamar em nome de Jesus, Pai, que a sua graça e a sua presença possa continuar e permanecer sobre nós.
É isso que nós clamamos, crendo no cuidado, no amor do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, que a comunhão, a consolação, a paz e o convívio diário com o Espírito Santo possa estar e permanecer sobre as nossas vidas. E que até nos encontrarmos novamente, que essa paz, que essa alegria possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. É isso que clamamos ao Senhor. Amém e amém. Estenda a mão para o irmão que está ao seu lado e declare isso sobre ele. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde tua mão. Estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandece em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão, que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe traga o alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, mesmo ao se levantar sozinho. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz encharque o coração e até vermos outra vez. Que Deus lhe guarde tua mão. Aleluia, aleluia, meu irmão e minha irmã. Não esqueça de abraçar esse irmão que está ao teu lado. Se você não teve essa oportunidade, essa é a oportunidade que você tem. Quanto a oportunidade de abraçar esse irmão, de conversar com esse irmão.